Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi feito, assim como ao professor Manuel Monteiro, ao professor Adriano Moreira e ao professor também Manuel Monteiro, ainda que ele tenha dito que esse título só cabia ao professor Adriano Moreira, para estar aqui nesta sessão, que é um tema e um conjunto bastante desafiante. E dirijo em primeiro lugar os meus cumprimentos ao professor Adriano Moreira e ao Dr. Manuel Monteiro, que são referências e companheiros de minha vida em circunstâncias diferentes. Na nossa vida, nós atribuímos importância a pilares, enfim, aquilo que o professor Adriano Moreira designa o eixo da roda. O professor Adriano Moreira, como professor, tem imagens que repete incessantemente na sua pedagogia, no seu ensino, e uma delas é o eixo da roda, que a roda anda, mas o eixo não. E a roda não andaria, ou não andaria certa, se não tivesse um eixo. E há, assim, também pessoas na nossa vida, um avô, um tio, a mulher, um amigo, um professor, que são referências na nossa vida e que têm a particularidade, nós podemos estar muito tempo sem o ver ou sem falar, mas quando precisamos sabemos que está lá, está sempre no mesmo sítio. E por isso é que são referências, é como um farol na costa, um pilar numa ponta ou numa casa, são uma referência, são a casa. E o professor Adriano Moreira creio que representa para muitos de nós esse conjunto de valores e, portanto, muito obrigado pelo seu testemunho de ensino, o seu testemunho cívico, o seu testemunho de vida. O Manuel Monteiro é mais novo que eu, conheci-o como presidente da Juventude Centrista e mais tarde, estando eu fora do CDS, como... não, já tinha voltado ao CDS, como presidente do CDS, mas não estava ativo no CDS. Concordei com umas coisas, não concordei com outras, mas acompanho tudo aquilo que aqui foi dito. Era um militante distante e de fora, é uma pessoa de grande capacidade de combate, que assumiu um partido em circunstâncias muito difíceis, que não se desejam a ninguém, muito menos a um jovem da idade dele, e é uma pessoa de uma exemplar honestidade. E creio que, portanto, é um antigo presidente que, apesar de não estar no CDS, honra o CDS. E oxalá seja assim com todos os ex-presidentes do CDS, que honrem o CDS. O Manuel Monteiro desafiou-me, aliás, a falar do futuro, que é um grande atrevimento. O Luís repetiu esse desafio. E, como dizia o outro, é muito difícil e ingrato fazer previsões, sobretudo sobre o futuro. Isso é uma coisa levada da breca. Mas, de qualquer forma, procurei aqui alinhavar umas notas, são exatamente umas notas, e para não me perder no tempo, que é inexorável e não se repete, não volta para trás, eu peço ao Luís, que uma vez que tenho meia hora, salvo erro, que aos 15 minutos diga 15 minutos, quando faltarem 10 minutos, 10 minutos, quando faltarem 5 minutos, para não me perder a navegar nas notas. Eu queria também dar umas palavras especiais aos diplomatas aqui presentes, ao Sr. Embaixador de Cabo Verde, testemunhar-lhe muita amizade que tenho pelo seu país, enfim, as relações que temos e a parceria que se desenvolveu com a União Europeia e para contribuir são muito importantes. A presença dos cabo-verdianos em Portugal é também muito bem-vinda e, portanto, sei que está no início do seu mandato, desejo-lhe uma grande missão em Portugal, cheia de sucesso e que as nossas relações se possam consolidar. E creio, aliás, que Cabo Verde é um exemplo em África e é um orgulho para nós que seja um exemplo que fala a nossa língua. É um exemplo de democracia, de desenvolvimento, com muito poucos recursos. Não faz omeletes sem ovos, porque não se fazem omeletes sem ovos, mas só faz omeletes com poucos ovos. E isso é que é a arte de um povo e de uma cultura. Também ao Sr. Secretário da Embaixada dos Estados Unidos, que nos liga, país a que nos liga uma longa e antiga amizade, e que nos estamos unidos por uma aliança atlântica, que espero que se consolide sempre. E também uma palavra especial à Sra. Embaixadora da Ucrânia, cujo país vive uma situação tão difícil e tão dolorosa, e expressar-lhe a minha solidariedade ao seu povo e dizer-lhe também quanto é apreciada e estimada a comunidade ucraniana em Portugal.
Também os agradecimentos e as felicitações ao Grupo da Esperança em Movimento e pela iniciativa de pôr em debate este tema, que é um tema sempre atual, sempre oportuno, é um tema que devemos tratar sempre, os temas da nossa identidade, e que podemos tratar quando estamos na modo de cima ou quando estamos na modo de baixo, mas que é muito oportuno, é mesmo necessário tratar dele quando estamos na modo de baixo. É indispensável fazê-lo nesta altura, em que muitos nos perguntamos, na circunstância do país, para onde vamos? Como diziam os romanos, quo vadis? Essa é a pergunta, para onde vamos? Eu, em agosto de 2015, escrevi um artigo que causou alguns encolhos, que se intitulou O Dia em que o CDS Morreu. Era um artigo que eu voltaria a escrever exatamente sobre os mesmos temas e as mesmas questões. Não vou recordar aqui, era uma questão funcional, a meu ver importante, porque é muitas vezes pelas questões funcionais que nós detectamos a substância, ou já a completa falta de substância. E foi isso que eu detectei e, portanto, procurei alertar para isso. Mas pouco depois eu tive um momento de grande alegria e de entusiasmo, e até tive para escrever um outro artigo, que é O Dia em que o CDS renasceu. Não tinha passado muitas semanas. E foi o dia em que se publicou um livro muito trabalhado, que tinha sido, aliás, uma iniciativa do Presidente do Partido e gerido pelo deputado Diogo Feio, e que se pediu aos presidentes antigos do CDS que escrevessem um texto. Olha, o Manuel Monteiro tem ali o livro, portanto, para os 40 anos do CDS, e cada um dando a sua visão, o seu testemunho. E eu li aquele, eu também colaborei nesse livro, tive curiosidade naturalmente em vê-lo, li-o todo, de uma ponta à outra, acho que é um livro muito valioso, acho que é um tesouro do CDS, acho que é uma arca que nenhum outro partido tem, que eu conheça, um livro que reúne o testemunho de todos os seus presidentes, incluindo o Dr. Paulo Portas, testemunhando sobre a sua primeira presidência, e que dá uma visão muito compreensiva de olhar sobre o CDS. Mas foi ilusão minha, porque esse livro praticamente não foi apresentado. Apareceu numa sessão, ficou um livro clandestino, um samizdat, e é pena, é um livro importante, mas é ainda um livro clandestino. Quem quiser conhecer o CDS e a história do CDS, tem aí, pelo olhar diferenciado de distintos presidentes, uma visão. É aí que está a minha visão do CDS. Eu escrevi ali tudo aquilo que penso, e é uma visão tirada da experiência, não tenho necessidade de me repetir aqui, portanto não o vou fazer. Mas vou aqui recordar algumas questões que são essenciais. Uma parte de uma distinção que comecei a fazer, e que é minha, creio que paga direitos de autor, se outro autor o escreveu é porque teve a mesma ideia, não o li, e é uma distinção entre doutrina e ideologia. Eu faço muito essa doutrina e gosto de a fazer, para dizer que o CDS é um partido doutrinário, não é um partido ideológico. As ideologias, como o socialismo, o comunismo, o liberalismo, acreditam num mundo novo, num homem novo. Eu não acredito nessas coisas, não acredito que seja possível fazer um homem novo. Acho que a pessoa humana é sempre igual, nas suas qualidades e dos seus defeitos. O que nós podemos é ser melhores. E uma doutrina, portanto, não procura fazer um homem novo, como homo-soviéticos ou essas coisas que apareceram e que são derivas totalitárias desse sonho, mas é uma compreensão da realidade, é uma compreensão dos mecanismos da pessoa, dos sonhos, dos sentimentos, das dinâmicas da pessoa e, portanto, das dinâmicas sociais. Portanto, é uma explicação, é uma interpretação e também um guia para a perfectibilidade, um guia para nos fazermos melhores. A nossa, que é a democrata cristã, vem, obviamente, do cristianismo, que prega essa moral. Nós, a coisa mais certa que temos como cristãos e católicos não é que somos santos, é que somos pecadores. É a coisa que nós dizemos, batendo mais ou menos, sinceramente, com a mão no peito, quando vamos à missa. E, portanto, é uma ferramenta para nos tornar melhores. E não é um processo contínuo. Todos nós sabemos na nossa vida e da experiência que nas pessoas e nas sociedades isso não são processos contínuos. A pessoa cai e levanta-se, erra e acerta, corrige, emenda. Mas essa doutrina é importante, porque é aí que está o referente de valores a que nós reportamos para identificarmos o nosso erro e nos alimentarmos para a sua correção. E este é o pensamento do CDS. Por isso somos um partido doutrinário contra um outro modelo de partido, que é o catch-all party,
que é um partido que no nosso sistema político, à direita do Partido Socialista, é o do PPD e do PSD. Que é um partido apanha todos, é um partido mais indistinto do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista doutrinário e que não fez muita questão em afirmar esta sua identidade desta maneira. Nós somos assim porque somos um partido feito à volta de uma escritura e não atrás de um líder ou de umas pessoas. A fundação do CDS acontece em torno de uma declaração de princípios, que ainda hoje, apesar de todas as crises, aí está e é apresentada e no site do partido está na entrada. E isso é muito importante, porque uma instituição que se faz à volta de uma escritura é diferente de uma instituição que se faz atrás de uma pessoa. Nós somos uma construção, não somos um cortejo. E muito menos um cortejo de jeitosos ou de jeitosas. Isso não nos dá jeito, não corresponde à nossa natureza, não corresponde à nossa história. É isso que eu aspiro e foi isso que eu sempre disse, mesmo quando fui presidente, em que defendia que nós devíamos ser um partido de construtores e não de seguidores. E a frase era, aliás, mais completa. Quer um partido realmente ator, não espectador ou mero passageiro. Quer um partido de construtores, não de seguidores. Quer um partido de 1000 protagonistas, não de um só protagonistas. Eu continuo a pensar exatamente assim. Creio que o CDS só cumpre o seu papel na vida política portuguesa se conseguir ser assim. E, portanto, eu não consigo entender-me em partidos ou satisfazer-me em partidos cujo programa político se resume a isto. Eu sou bom e as pessoas gostam muito de mim. Eu sou bom e as pessoas gostam muito de mim. Eu sou bom e as pessoas gostam muito de mim. Eu acho que isto é pouquinho e isto não conduz a parte nenhuma. A política a sério é uma outra coisa que convoca as pessoas e, de facto, as envolve e compromete na construção do futuro. Porque o futuro não cai do céu. O futuro não cai do céu. O futuro não chove. O futuro somos nós que o construímos. Para ser à nossa maneira, para ser à medida daquilo que nós desejamos. Depois também gostaria aqui de dizer, de recordar que, na minha perspectiva, a democracia cristã aconteceu no CDS. O CDS não se fundou, de facto, como Partido Democrata Cristão. Ainda que os valores democratas cristãos estão lá escritos, desde a Declaração de Princípios, isso é indiscutível, mas o CDS não foi construído, fundado em laboratório ou escrito numa escrivaninha como Partido Democrata Cristão. Aconteceu assim, porque essa era a matriz dos seus dirigentes e esse foi o espaço nacional e internacional que nos abriu, onde tem uma importância fundamental o encontro com o EDC, com a União Europeia das Democracias Cristãs. Esse território estava livre, o PPD, que seria, quando muito, o nosso rival, aderiu ao MDP-CDE e queria entrar para a Internacional Socialista, portanto, tudo o que era à direita da Internacional Socialista era um espaço livre. E nós, obviamente, aproximámos daquilo que era a União Europeia da Democracia Cristã. Se o PPD quisesse entrar, provavelmente barrava-nos o caminho, porque ele estava no governo, era um partido legítimo, no governo provisório, e nós não estávamos. Portanto, provavelmente seria trancado. Mas estava livre. E essa relação com a União Europeia das Democracias Cristãs foi muito intensa, foi muito natural, foi muito forte, porque estava escrito no coração dos dirigentes deles e dos dirigentes nossos, de tal forma que já houve um colégio importante de partidos democratas cristãos que estiveram presentes no célebre Congresso do Palácio de Cristal, em que estivemos sequestrados. E devemos, em boa medida, a nossa libertação sem mais incidentes do que o aborrecimento e umas pancadarias e umas pedradas à presença desses dignatários estrangeiros. Eu próprio, aliás, também nunca me defini muito como democrata cristão, ainda que as pessoas me identificam, e eu respondo pelo nome, mas são mais os outros que o dizem do que eu próprio. Eu sempre me defini mais como personalista. E sempre foi isso que me atraiu, e os meus primeiros escritos são nesse sentido, que aliás é uma corrente da democracia cristã, costumam dizer os politólogos e os filósofos que Jesus Cristo foi o primeiro personalista da história. E porque, enfim, na minha juventude, nos meus 20 anos, era o contraponto instintivo e intuitivo à Revolução Socialista. Eu não queria o socialismo, a resposta era o personalismo. E era melhor. O personalismo era indiscutivelmente uma fonte de coisas melhores do que aquilo que o socialismo podia trazer.
Eu tinha 20 anos, quando foi o 25 de Abril, tinha começado as minhas leituras e estudos políticos, enfim, meus 15 anos, enfim, uma cadeira que havia no liceu, que era a OPAN, Orientação Política e Administrativa da Nação, e depois no curso de Direito, e aí tomei contacto com as ideias socialistas, e afastei-me claramente do socialismo, não aceitava isso, porque eu sempre me pareceu que o socialismo é um erro teórico. O socialismo é um erro teórico. E os erros teóricos raramente resultam na prática, não resultam na prática. Quando nós vemos o igualitarismo apagando ou negando as diferenças, o direito ao paraíso natal, isto é, não é o paraíso depois de eu morrer, não, é o paraíso desde que eu nasço, tenho direito ao paraíso desde que eu nasço. A negação da concorrência e do prémio à iniciativa e ao mérito, a coletivização da economia nas correntes mais radicais do socialismo, quer dizer, tudo isto puxa à inércia e ao declínio económico. E a cascata interminável dos direitos pagos pelo Estado, mais direitos, mais direitos, mais direitos. A despesa pública em crescendo e em contínuo, a desvalorização e às vezes até a ridicularização, como caridadezinha, do solidarismo, que é a escola dos sociais cristãos, preferindo-lhe o socialismo de Estado, e isso puxa ao endividamento. Portanto, não me surpreende que isso dê em desastre, dê em ruína, como onde estamos, e em todo o mundo foi assim. Não há... acontecem esses desastres, essas ruínas, e às vezes após tremendas violências, atrozes violências e perseguições. O que é compreensível, porque só se impõe o que não é natural pela força e pela brutalidade. Não houve, que eu me recorde, na história, ou que eu conheça, uma só experiência de Estado socialista ou de regime socialista que tenha tido sucesso. Nem é sequer preciso voltar a visitar a experiência da União Soviética ou do maoísmo na China. Aquilo que ainda hoje vemos em Cuba e que a mantém atrasada, o horror escandaloso da Coreia do Norte, que desafia e põe em perigo o Oriente e o mundo, ou a profunda crise em que se afundou a Venezuela, que eu conheço, aí estão. Na Venezuela, a Venezuela apressou-se, aliás, a confirmar que o badalado socialismo do século XXI é tão mau ou pior do que os já conhecíamos do século XIX e do século XX. E ainda vamos no princípio do século XXI. Imaginem no fim. Isto é de tal forma que até Francisco Louçã, recentemente, mostra, e eu reparei nisso, que o socialismo é um erro teórico. Agora anda aí uma tese que é o rendimento básico universal, o RBI. Há uma discussão na Finlândia, dos socialistas franceses, e ele escreveu no seu blog no Público um artigo intitulado A Armadilha Finlandesa ou Prometer o Céu de Graça. Podia ter sido eu a escrever Prometer o Céu de Graça. E aqui ele diz que discorda por duas razões. A primeira é que não se promete o céu de graça e só vejo motivos para estranhar que os promotores do RBI se irritem por lhes pedir contas. Afinal, querem fazer uma promessa de distribuir dinheiro, mas acham aborrecido que eu lhes pergunto de onde vem o maná. Podia ser eu a fazer esta pergunta. E a segunda razão é que desconfio desta ilusão da sociedade plana, em que não se reconhecem diferenças de classe social e, portanto, a proteção social é anulada e mercadorizada. A experiência finlandesa é, a esse respeito, impressionante. Isso, de facto, passou-se, de facto, aqui uma coisa qualquer para Francisco Louçã dizer uma coisa destas. Deu-se daquilo que eu sabia aos meus 15 anos, que é um erro teórico. É evidente que ele culpa isto, o neoliberalismo, e aqui vem a cartilha, a política neoliberal procura reduzir a segurança social, mas isto é uma desculpa, porque o que nós assistimos hoje em dia sobre o neoliberalismo é uma falsidade. Quando nós temos despesas públicas a roçar os 50% do PIB, e umas cargas fiscal que já vão acima da fadiga fiscal, criticava o professor Ademir Moreira, já vão no esbulho fiscal, não venham falar em neoliberalismo. Se a despesa pública estivesse em 20% e aparecessem uns malucos a querer baixar para 10%, bom, está bem, então esse era um neoliberal. Agora, quando nós estamos a lutar desesperadamente para tornar sustentável o Estado numa circunstância de garrote financeiro e fiscal sobre as pessoas, bom, isso não é neoliberalismo. O que estamos a assistir é um neossocialismo. É um socialismo financiado pelo capitalismo financeiro, através da corrupção. Aquilo que um amigo meu chama o capitalismo de cretino, o capitalismo por decreto, em que se garantem a uns quantos umas rendas para toda a vida. Como é que foram as SCUT? Lembram-se? Não foi uma política neoliberal.
E isso tem outras manifestações que estão na origem, creio, da profunda crise em que nós vivemos. Por isso, para mim, não me surpreende que tenhamos chegado à falência. Agora, outra questão que gostava de abordar convosco é a questão do ideal, que eu creio que é fundamental em política. O Manuel Monteiro já falou nisso. Mas o Sá Carneiro dizia uma frase muito citada do Dr. Sá Carneiro: política sem risco é uma chatice, sem ética é uma vergonha. E podemos acrescentar: sem ideal é uma unilateralidade, um absoluto vazio, o zero total. Portanto, um dia poderão citar Ribeiro e Castro, completando Sá Carneiro: política sem risco é uma chatice, sem ética é uma vergonha, sem ideal é uma ilegitimidade. Política sem ideal é, de facto, ilegítima. A única coisa que a legitima, que a explica, que a justifica a política é a luta séria e o trabalho honesto e dedicado por um mundo melhor. É daí, ou da falta disto, que vem a crise da política contemporânea. Da convicção generalizada dos cidadãos de que os políticos hoje não têm qualquer ideal, não servem ideal algum. O que as pessoas me perguntam, às vezes, nas campanhas eleitorais, é: como é que querem que a gente acredite em vocês se vocês não acreditam em nada? As pessoas aperceberam-se disto e afastam-se. Com razão. Não são só os líderes, mas a generalidade dos políticos de aparelho. Isto é uma cultura que as pessoas se apercebem nas suas terras, as pessoas conhecem-nos. E quando alguns ainda por cima fazem gala nisso e dizem que de facto os ideais estão ultrapassados e que não servem, então fica tudo estragado, porque as pessoas não sabem em que acreditam. Situemos também dois grandes tempos antes de irmos ao futuro, da democracia cristã europeia. A democracia cristã na Europa tem sobretudo dois tempos de afirmação. Numa é a questão social, que é a questão fundadora da democracia cristã e do pensamento social cristão, a partir da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, e depois as outras que seguiram, 40º ano, Mater Magister, etc., centésimos anos, são marcadas pela questão social. E depois há uma segunda geração, um segundo tempo da democracia cristã, e que é, o professor Adeno Moreira já o referiu bem, e que é o pós-guerra e a construção europeia. E a questão é a paz. Portanto, nós, para pensarmos democrata cristão, temos que nos focarmos incontornavelmente em duas questões: a questão social e a paz ligada à construção europeia. A Europa é uma criação claramente e um sonho de democratas cristãos, também já aqui citados, Schuman, que está aliás em processo de beatificação e de canonização, Adenauer, De Gasperi e outros, os políticos que intervieram na assinatura do Tratado de Roma, cujos 60 anos celebramos hoje. Havia muitos democratas cristãos: Joseph Luntz, que mais tarde foi secretário-geral da NATO, era ministro dos Estrangeiros holandês, Joseph Beck, que ontem o Papa Francisco citou a terminar o seu discurso aos líderes europeus em Roma, era um social-cristão luxemburguês. Só na Bélgica era um socialista, Henri Polspak. E eu creio que isso é muito importante porque a Europa está em crise, está em grande dificuldade. Sabemos que as visões sobre a Europa nos dividem e nos inquietam, mas eu queria aqui dizer com muita simplicidade que, para um democrata cristão, a Europa tem que estar no seu radar e no seu mapa. Não se pode ser contra a Europa e ser-se democrata cristão. Pode ser contra a Europa, não se pode ser contra, em nome da democracia cristã, porque essa é a Igreja. E a Igreja até poderia ter razões de queixa, porque muitas das coisas negativas que têm acontecido e que são contra valores cristãos vêm às vezes de Bruxelas. E sente-se uma certa cristofobia. E a Igreja, Roma, podia responder a Bruxelas. Não é? A Bruxelas às vezes parece querer ser uma nova Roma, que escreve uma nova ordem moral sob a tábua rasa e sob um papel em branco. E podia responder, mas nunca o fez. Nunca o fez. E ontem o Papa Francisco, aliás, bem o assinalou no seu discurso. Mas eu vou só ler aqui algumas coisas rápidas. Há uma exortação apostólica de João Paulo II, escrita no Jubileu, portanto isto é o rescaldo de uma Assembleia Sinodal dos bispos de toda a Europa, na transição do milénio,
A Assembleia Sinodal reuniu em 1999 e esta exortação é de 2003. E João Paulo II diz assim, olhando para... faz várias críticas nesta exortação apostólica, críticas duras, mas apesar das críticas duras que faz, diz assim, olhando para a Europa como comunidade civil, não faltam sinais de esperança. Constatamos com alegria a crescente abertura dos povos uns aos outros, a reconciliação entre nações por longo tempo hostias e inimigas, o alargamento progressivo do processo de união aos países do leste europeu, reconhecimentos, colaborações e intercâmbios de todo o tipo estão em desenvolvimento, de maneira que pouco a pouco se cria uma cultura, antes uma consciência europeia, que esperamos possa fazer crescer, especialmente nos jovens, o sentimento da fraternidade e a vontade da partilha. Bom, e segue por aí, não vou aqui ler este parágrafo todo, que é o parágrafo 12 desta exortação apostólica, para quem tiver interesse. E o Papa Bento XVI, quando veio a Lisboa em 2010, fez na homilia do Terreiro do Paço uma curiosa comparação entre os descobrimentos e o nosso papel na Europa. E convocou-nos a isso. Disse ele, no Terreiro do Paço, nos tempos passados, a vossa saída em demanda de outros povos não impediu nem destruiu os vínculos com o que erais e acreditáveis. Isto é, mantivemos a nossa identidade, apesar de nos misturar uns com os outros. Mas com sabedoria cristã, pudestes transportar experiências e particularidades, abrindo-vos ao contributo dos outros, para seres vós próprios em aparente debilidade que a força. Hoje, participando na edificação da comunidade europeia, levai o contributo da vossa identidade cultural e religiosa. Ou seja, o Papa não nos veio aqui dizer ide-vos embora, isto está tudo a desmanchar, saiam daqui, sigam a vossa história que é no ultramar. Não, disse, usem a vossa experiência e o vosso capital para nos ajudar a construir a Europa com a experiência que construímos. O Papa Francisco ontem disse várias coisas, foi títulos no jornal, que a União Europeia corre o risco de morrer se não reencontrar os seus ideais fundadores. O professor Helena Moreira já indicou isso aqui. Pediu-lhes que combatam o vazio de valores. Disse claramente, deve ser a missa de sétimo dia, que anunciou o tal sexto sinal, quando uma instituição perde o seu sentido de direção e deixa de olhar para a frente, entra em regressão. E se ela se prolongar, morre. Portanto, fez essa advertência. Mas não se contentou com isso. E depois disse, a Europa reencontra a esperança quando o homem é o centro e o coração das suas instituições, reencontra a esperança na solidariedade, que é também o antídoto mais eficaz para os populismos modernos, reencontra a esperança quando não se fecha no medo de falsas seguranças, reencontra a esperança quando investe no desenvolvimento e na paz, reencontra a esperança quando se abre a futuro. Faltam 5 minutos. Já só faltam 5 minutos? Então eu disse que eu ia utilizar 15 minutos. Então vou ter que salvar. Bom, este parágrafo é muito estimulante. Bom, nós não podemos esquecer a questão do bem comum, que é uma questão fundamental no pensamento democrático cristão, e creio que na política, diga-se que é uma questão do ideal, que há pouco disse, e creio que restituir à política portuguesa a nobreza do propósito do bem comum é uma tarefa principal dos democratas cristãos. E aqui gostava também de abordar aquilo que disse Manuel Monteiro quanto ao abandono das ideias e o fim das ideologias. Isso tem 3 erros. O equívoco do pragmatismo, uma salganhada que nós cultivamos no quadro do CDS e a ideia de que as ideias não são precisas. O pragmatismo não tem mal. O pragmatismo está certo. O que não pode é ser convocado para o plano das ideias como se substituísse as ideias. Nós todos temos que ser pragmáticos na vida. A questão que nos distingue, só que aquilo que nos distingue não é sermos pragmáticos. O que nos distingue é aquilo que queremos. O que é que pensamos. Isso é que temos que dizer. Depois podemos ser pragmáticos. O erro, portanto, quanto ao pragmatismo está em apresentá-lo ou deixá-lo ser conhecido como se fosse uma doutrina ou uma ideologia, ou um substituto disso. Não é. O pragmatismo é apenas um critério de ação. Não é uma chave de pensamento. Nunca foi uma chave de pensamento. Não pode ser uma chave de pensamento. Aliás, para os nossos pragmáticos, convém ter a ideia que o maior exemplo de pragmatismo hoje em Portugal é dado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP no quadro da geringonça. Eles são os mais pragmáticos que existem. E, em parte, também o Partido Socialista, quando caminhou para a geringonça. Foram altamente pragmáticos para construir isso. Agora, quando o pragmatismo é apresentado como se fosse uma linha política, como um pensamento, torna-se uma fraude. É uma fraude. É um disfarce.
é um embuste, é um vazio, é um lobo, é uma aldrabice. O pragmatismo é secundário. Só escolho por onde vou se sei para onde vou. Eu, se numa encruzilhada, pragmaticamente, tenho de escolher por onde vou, eu tenho que saber primeiro para onde é que vou, senão não saio daquele sítio, não dá as voltas. O pragmatismo é sequencial, é circunstancial, não é principal, não é definido. Os defensores do pragmatismo também se apresentam como moderninhos. Portanto, os defensores dos valores e da doutrina seriam os velhos e os pragmáticos seriam os modernos. É ao contrário. O pragmatismo é a direita velha e que não tem coragem, nem brio em afirmar aquilo que pensa. E, portanto, critica a esquerda por heranças, por preconceitos, as esquerdas radicais, mas depois por superficialidade das aparências, mas depois não discute, não analisa, não critica, não rebate, não contrapõe à esquerda as nossas próprias propostas. E creio que este desvio para o pragmatismo é responsável por o declínio em que a direita do Partido Socialista entramos há alguns anos. Eu chamo o balanço histórico 2020. Não é o 2020 de 2020, mas é 20 mais 20. E olhando para os últimos 40 anos, eu, empiricamente, noto que até 1995, 97, que é a última revisão constitucional com alguma consistência, a direita, considerando como a direita, as correntes à direita do Partido Socialista, tiveram avanços, tiveram vitórias. Acabou-se com o conceito da Revolução, fizeram-se as privatizações, desideologizou-se alguma coisa da Constituição, subordinou-se o poder militar ao poder civil, abriu-se alguma coisa no ensino, abriu-se a comunicação social, várias coisas que aconteceram. Integramos na União Europeia. Mas nos últimos 20 anos, é só golos na própria política. Não estamos em declínio. Isso deve-se a um fenómeno que aconteceu na sociedade portuguesa, ou dois fenómenos simultâneos, que é a reitoria ideológica do Bloco de Esquerda, é o desaparecimento do Bloco de Esquerda e a reitoria ideológica que assumiu, cercou o PCP, capturou a ala esquerda do Partido Socialista e governa por marionete. Não é uma marionete de fios, é uma marionete como os Robertos da minha infância, com a mão por baixo. Assim vão influenciando crescentemente a política e a legislação portuguesa. Enquanto à direita, há deserção, há renúncia, há cobardia política e, portanto, nós perdemos. Só há muita pressão de jogo, como se diz no futebol, muita pressão de jogo da equipa adversária. E eles ganham, não é por pragmatismo, é por ideologia. É porque sabem exatamente o que querem fazer e fazem perante a indiferença dos outros. Está bom, está bom. Portanto, nós temos que agir de modo pragmático, mas temos que afirmar o nosso alfa e ômega, a nossa identidade ideológica, a nossa raiz e sonho, a nossa fonte e foz. E a nossa identidade é democrática cristã, personalista, não temos que ter vergonha dela, não temos, as nossas ideias não estão erradas, não temos que as esconder. Também não é essa salganhada que se cultiva muito dos conservadores, democráticos cristãos e liberais, que é uma coisa que não é nada, é tudo nada, coisa nenhuma, que é uma coisa mal explicada, pior compreendida, e que, no meu entender, só faz mal. A explicação democrática cristã do partido era uma explicação integradora, consentia uma visão mais liberal, uma visão mais conservadora, uma visão mais personalista, era uma visão integrada. Assim, é aborrecido eu ter como católico cristão e sai um liberal, vou ter como liberal e sai um conservador. Não sei qual é o guichê a que me é dirigir e, portanto, isso é bastante confuso e as pessoas apercebem-se disso. E como eu profetizei no início disso, isso surgiu no partido porque achavam que nós, democráticos cristãos, nunca iríamos além dos 16%. Portanto, nós tínhamos 16%, era mau ir-se acima dos 16%. E eu disse aos escutores isto, que aliás está escrito nesse livro, essa conversa. Bom, é possível que nós não possamos ir acima dos 16%, mas não está provado que outra forma vá sequer, chegue sequer aos 16%. E, de facto, nunca mais chegou. A verdade é essa. Também queria aqui dizer que não vamos a parte nenhuma com esta ideia de que as ideias não são precisas, o que é preciso é ter respostas aos problemas concretos das pessoas. Se eu procuro uma resposta ao problema concreto, chamo um canalizador.
Chama um enfermeiro, chama um advogado, chama um pedreiro, depende da natureza do problema, um eletricista, um médico. Não chama um político. Ia certamente ficar mal servido. A política é outra coisa. A política é outra coisa. E quem procura esconder ao que vem, por trás do dito pragmatismo, mostra que só tem uma ideologia principal. Qual é essa ideologia principal? A ideologia do poder. A ideologia do poder. Que é um dos grandes males do nosso tempo, em Portugal e noutros países da Europa. Como é que é a ideologia do poder? Estar lá porque sim, desde que seja eu. Estar lá porque sim, desde que seja eu. Eu sou bom e as pessoas já